Bonjour, Gerson, bienvenue à Marseille. C'est ton deuxième passage en Europe. Qu'est-ce que tu attends de celui-ci à Marseille? En quoi tu penses que tu as progressé depuis ces années? Feliz, primeiro muito feliz pela oportunidade. Minha segunda passagem, né? A primeira eu era muito jovem, mas também foi importante para mim, importante para minha carreira, importante para mim aprender. E agora eu volto bem mais maduro, bem mais consciente e sabendo muito mais do que eu quero. E espero que seja uma temporada belíssima e que possamos conseguir todos os nossos objetivos. Je suis très heureux d'être ici, d'avoir cette opportunité de revenir en Europe. La première fois que je suis venu en Europe, j'étais très jeune, mais j'ai appris beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup. Maintenant, j'ai plus de maturité, je suis plus conscient des choses et je sais exactement ce que je veux. Et je pense que nous allons faire une très belle saison. Nico? Bon dire, qu'est-ce que vous connaissiez de ce club avant d'y signer? Est-ce qu'éventuellement vous avez pu prendre des infos et si oui, auprès de qui? Et que représentait l'OM pour vous? Já conheci o l'OM, já conheci esse clube aqui e você se informou sobre o clube daqui de Marseille. Eu sei que é um clube muito grande, né, na Europa. Procurei também perguntar a alguns jogadores que eu conhecia que já tinham jogado aqui. Me falaram que a torcida é muito calorosa, assim como no Flamengo. Me falaram que é um clube muito grande, que tem muita pressão. Só falaram coisas boas e foi uma coisa também muito importante para mim estar aceitando essa proposta. Je sais que c'est un très grand club en Europe. J'ai cherché pour voir s'il y avait quelques joueurs, évidemment. Je sais que les supporters sont très chaleureux et très importants. Je sais qu'il y a beaucoup de pression ici dans le club de Marseille. Et je n'ai entendu que des bonnes choses sur le club. Vincent? Oui, bonjour. Tu en as un peu parlé sur ton expérience en Italie, mais avec le recul, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné lors de ton premier passage en Europe? Et qu'est-ce que tu as appris concrètement de ce passage en Italie et des erreurs peut-être que tu as faites et que tu ne referais plus? Respeito da Itália, o que não deu certo lá. E será que você aprendeu alguma coisa da sua passagem lá na Itália? Os erros que fez, que não fez? Para mim, eu não vejo como erro. Acho que para mim foi muito importante minha passagem lá, até porque eu era muito jovem. Aprendi muitas coisas, onde essas coisas me ajudaram. E eu voltei para o Brasil, voltei para o Flamengo com outro pensamento, por isso que consegui evoluir meu futebol e por isso que estou aqui na Europa novamente. Acho que para mim não foi um erro, não. Tive aprendizagem, tive coisas boas na vida onde me fez évoluer ainda mais. Ça n'a pas été une erreur pour moi d'aller en Italie. J'étais très jeune, j'ai appris beaucoup. Mon passage en Italie m'a beaucoup aidé. Je suis revenu au Brésil avec d'autres idées, des idées différentes. J'ai évolué et je suis à nouveau ici en Europe. Je ne pense pas que ça a été une erreur. Mon passage en Italie n'a pas été une erreur. Xavier? Bonjour. Vous l'avez dit, vous venez de Flamengo, qui est un club où il y a énormément de pression. C'est un club très très populaire. Vous arrivez à Marseille, qui est également un club très suivi. Tout simplement, comment vous gérez cette pression? Est-ce que vous êtes à l'aise avec? Est-ce que ça vous motive, ça vous anime? O Flamengo é clube que tem muita pressão, assim como o Marseille, a mesma coisa. Você gosta dessa pressão? Isso te motiva, te incentiva? É bom você ter pressão, porque você vê que tem pessoas que dão a vida pelo clube, então você não pode fazer diferente, tem que sempre fazer o mesmo. Eu, como torcedor do Flamengo, e tive a oportunidade de jogar no Flamengo, já estou acostumado com isso e não me incomodo de forma alguma e gosto sim de pressão, porque é importante para o jogador.
La pression, c'est quelque chose qui est très positif parce que les gens donnent leur vie pour le club. J'ai été un supporter du Flamengo, ensuite j'ai joué au Flamengo, et la pression ne me dérange pas du tout, au contraire. Fabrice. Oui, bonjour. Deux petites questions. On croit savoir que Georges Sampaoli a joué un rôle très important aussi dans ta venue. Est-ce que tu peux nous expliquer les échanges que tu as eus avec lui? Et deuxièmement, on a entendu, il y a eu un peu des informations, contre-informations sur ta participation aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? O São Paulo fez com os contatos com você, ele quis que você vinha para cá. Você pode mais ou menos falar sobre isso e falar também dos Jogos Olímpicos, o que aconteceu nos Jogos Olímpicos. Eu falei com ele, troquei umas mensagens com ele. Eu acho muito importante isso, né? Quando o treinador, mesmo sem ter trabalhado com você, te demonstra uma confiança, o cara fica bem mais confortável para poder fechar uma contratação. Enquanto às Olimpíadas, é claro que eu tenho enorme vontade de vestir a camisa do meu país, mas respeito o clube. Agora é continuar focado aqui para a gente começar a temporada e fazer belo campeonato. J'ai parlé avec Sampaoli, on a échangé des messages, et ce qui a été très important, c'est qu'il m'a donné confiance pour venir ici, donc c'est quelque chose de primordial. Et par rapport aux Jeux Olympiques, il est évident que j'ai toujours envie de les faire, mais je respecte la décision du club, et pour l'instant, je me focalise sur l'OM et sur les résultats du club d'ici. Vincent. Oui, bonjour. Comment tu qualifierais ton jeu, tout simplement? Quel genre de joueur tu es? Parce que voilà, au Brésil, on n'a pas tous vu tes matchs. Donc voilà, comment tu te qualifierais comme joueur? Como é que você qualifica ou define seu jogo? Que tipo de jogador você é? Eu sou um jogador que estou sempre à disposição da equipe, né? Sempre tentando ajudar. E muitas pessoas às vezes falam que eu sou um jogador diferenciado e tal, mas eu me vejo como um jogador normal que estou ali para ajudar o clube. Je suis toujours à la disposition du club, j'essaie d'aider le plus possible, et je me considère comme un joueur tout à fait normal, et j'essaie d'aider le club le plus possible. Fabrice. Fabrice. Merci. Il y a un ancien joueur de l'OM et de Flamengo, Carlos Moser, que je crois que tu connais, et que ton papa aussi, qui nous a dit le plus grand bien de toi, et qui nous a dit aussi que tu avais prévenu que les supporters de l'OM aimaient les joueurs qui se battent. Est-ce que tu confirmes tout ça, et est-ce qu'aujourd'hui tu es prêt à faire tout ça pour l'Olympique de Marseille? O Carlos Moser, que é antigo jogador que tem aqui no OM, ele falou muito bem de você. E ele diz que a torcida de Marseille é muito forte, que os jogadores têm que dar o sangue mesmo. Ele pergunta se você está pronto para isso, se você acha isso legal, e se você ficou sabendo do Moser. Não, primeiro, já de antemão, agradeço ele, agradeço pelas palavras. E claro que eu estou preparado. Se eu decidir vir para cá, já sabendo da pressão, então eu venho com foco total e muito preparado para esse desafio. Je remercie Carlos Moser, évidemment, de ce qu'il a dit. Je suis préparé à la pression, et je suis ici pour ça. Jérémy. Est-ce qu'il y a des joueurs brésiliens ou sud-américains plus généralement qui t'ont marqué après leur passage à l'OM? Et est-ce que tu penses que le sud-américain correspond bien à la mentalité marseillaise? Será que você acha jogador que passou aqui no OM legal, sul-americano, que veio aqui do OM, e você acha que a mentalidade dos jogadores corresponde aqui ao clube? Eu, particularmente, o Luiz Gustavo, né? Eu gostava muito dele, via bastante ele jogando na seleção também, a forma dele de jogar, de nunca desistir, sempre lutando. Então, eu falo dele porque, como eu gostava muito de ver ele jogando, eu sei que ele jogou aqui, então eu tiro o Luiz Gustavo como exemplo. Luis Gustavo est un exemple pour moi,
parce que c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. Je l'ai vu jouer dans la Célestin, dans le groupe national, et pour moi c'est un exemple de joueur. Bonjour, je voulais savoir ici, qu'est-ce qui a fait la différence pour t'engager ici à Marseille? Est-ce que c'est les discussions avec Sampaoli ou avec le président? Et est-ce que tu as conscience que le montant de ton transfert suscite beaucoup d'attentes ici? O que fez diferença para você vir para cá? Se foi a conversa com o presidente ou se foi com São Paulo? E o preço que o Ouro pagou as pessoas estão à espera da expectativa. Tem uma expectativa grande. Como eu falei antes, com tanto o presidente Pablo como o Sampaoli depositaram muita confiança em mim, então eu me senti feliz, me senti honrado, até mesmo sem ter trabalhado com eles. Eles sempre depositando muita confiança em mim, falando que contava com o meu trabalho, e foi isso que me fez aceitar. Quanto ao preço, sabemos que foi uma quantia alta, mas eu espero eu estou preparado para devolver isso em campo. C'est aussi bien le président que le coach qui m'ont donné confiance. Ils m'ont donné de la confiance et j'étais très content de leur confiance, même si on n'avait pas encore travaillé ensemble. Et par rapport au montant, j'espère évidemment rétribuer ce montant par mon jeu et par mon travail. Oui. Oi, Gerson, seja bem-vindo. Gerson, est-ce que tu as eu le temps de te balader un peu dans la ville, dans Marseille? Et si oui, qu'est-ce que tu peux nous en dire concernant l'atmosphère? Est-ce que tu as vu quelques similitudes avec Rio de Janeiro? Se você deu tempo de dar umas voltas aqui a Marseille, e se você acha parecido com o Rio? Ainda não tive tempo não, mas terei bastante tempo para isso e depois eu posso te responder essa pergunta. J'ai pas encore eu le temps de me balader, mais je vais avoir le temps et après je vous répondrai. Allez. Muito carioca. Fabrice. Tu étais très attaché à Flamengo, Pablo l'a dit, c'était ton club de cœur. Est-ce que cette décision de partir, est-ce qu'elle a été facile à prendre pour toi? Você está muito ligado no Flamengo. Quando você foi embora de lá, foi difícil, foi fácil, foi difícil você se desligar do Flamengo? O Flamengo é o meu time do coração. É sempre difícil, não só no mundo do futebol, como na vida, né, se despedir. Então foi difícil para mim, mas espero que tudo continue dando certo lá, vou continuar acompanhando. Agora é foco aqui, porque aqui é meu trabalho agora, onde eu tenho que estar totalmente focado, mas espero que tudo dê certo lá e vou continuar torcendo e o Flamengo eu vou levar para a minha vida toda. Le Flamengo, c'est mon équipe de cœur, évidemment. C'est toujours très difficile de dire au revoir et de partir, mais j'espère que tout va très bien se passer pour eux là-bas. Maintenant, mon but, mon objectif, c'est ici, c'est l'OM, mais je continue quand même à supporter le jeu du Flamengo. Allez, dernière question. Xavier. Ouais. Vous avez votre premier contact avec le groupe pro aujourd'hui. Comment ça s'est passé, tout simplement? Você teve o primeiro contato com o elenco. Como é que foi? Foi legal? Foi tranquilo? Até feliz, né, pela recepção de todos os companheiros. Foi tranquilo. Ainda não consigo me comunicar muito, né, mas começar a estudar aí para ficar ainda melhor. Oui, je suis très content. Tout le monde m'a très très bien accueilli. C'était une première matinée tranquille. J'ai encore quelques difficultés à communiquer, évidemment, mais après quelques études, je pourrai plus facilement parler.